Vamos mergulhar em Liderança e Propósito, de Fred Kofman, e ir direto ao ponto, os conceitos e as respostas que ele traz nos capítulos 2 e 3. A gente vai descobrir juntos dois problemas que, muitas vezes em silêncio, acabam sabotando o potencial de muitas empresas por aí. Pois é, essa é a grande questão, né? É um paradoxo que muita gente vive no dia a dia. Como pode um lugar com tanta gente boa aparecer? Perdido. É exatamente isso que o Fred Kofman tenta resolver. E essas respostas que ele encontra são, no mínimo, surpreendentes. Então, o primeiro diagnóstico do Kofman é o que ele chama de descomprometimento. É bom pensar nisso como uma doença silenciosa, sabe? Uma espécie de epidemia de desinteresse que vai se espalhando pelas organizações sem que ninguém perceba direito. Olha só essa citação que abre o capítulo, ela é um soco no estômago, na verdade. Ela define perfeitamente o custo humano de um trabalho que é só uma troca. Quando as pessoas são vistas apenas como peças, elas começam a agir como peças, sem alma, sem paixão, sem propósito. E para explicar isso, o Kofman conta uma história ótima sobre um executivo que era um gênio em química. Com moléculas, ele dizia, era fácil. Coloca calor, coloca pressão e pronto, elas reagem exatamente como o esperado. O problema foi quando ele virou gestor de pessoas, porque, bom, pessoas não são moléculas. Elas têm vontade própria, têm dias bons, dias ruins. E é daí que vem aquela sensação de empresa sem alma, quando a gestão é totalmente mecânica, focada só no que dá para medir, no que cabe numa planilha, ela acaba ignorando a parte mais importante, o que de fato move as pessoas. Ok, então como é que a gente enxerga o que está faltando? Para ajudar nesse diagnóstico, o Kofman apresenta uma ferramenta muito poderosa, um modelo de negócio tridimensional. Imagina isso como se fosse um raio-x da empresa. Não é só para olhar os números, o faturamento. É para enxergar a organização como um organismo vivo, complexo, com todas as suas camadas. E aqui estão elas. A primeira dimensão é o isso. As tarefas, as metas, o mundo material que a maioria das empresas já conhece bem. A segunda é o nós, as relações, a cultura, a confiança entre as pessoas. E a terceira é o eu, o propósito de cada um, o significado do trabalho na vida da pessoa. A mágica, segundo Kofman, acontece quando esses três mundos estão em harmonia. E é aí que a gente chega no pulo do gato. O descomprometimento não se resolve com um bônus maior, com uma planilha mais bonita. É um problema de significado. Ele surge justamente quando as dimensões humanas de pertencimento, o nós, e de propósito, o eu, são deixadas de lado. Bom, mas não para por aí. Além do descomprometimento, o Kofman identifica um segundo grande problema que ele chama de desorganização sistêmica. Essa pergunta é um nó na cabeça, né? Desafia a nossa lógica. Como pode todo mundo estar fazendo o seu melhor, batendo as próprias metas, e mesmo assim a empresa como um todo estar indo mal? Não faz sentido. Ou será que faz? E para desembaralhar isso, a analogia que o Kofman usa é simplesmente perfeita. Um time de futebol. Pensa só, o ataque ganha bônus por cada gol feito. A zaga ganha bônus por cada gol que não leva. O conflito já está criado, assim como vendas quer vender a qualquer custo e a produção quer cortar custos a qualquer preço. Agora imagina a cena, fim de jogo, tudo empatado. A melhor jogada para o time ganhar é o zagueiro ir para o ataque tentar um gol. Mas, se ele fizer isso, a chance dele levar um gol e perder o bônus pessoal aumenta muito. O que acontece? O incentivo pessoal dele fala mais alto que a necessidade do time. O dilema fica claro, né? O que é bom para o time arrisca o bônus do zagueiro. O que protege o bônus dele prejudica a chance de vitória do time. E o ponto-chave é esse. A culpa não é do jogador. Ele só está respondendo aos incentivos que deram para ele. A falha está no sistema. E essa é a conclusão que, olha, é de assustar. A desorganização não é por falta de vontade. Ela é projetada no sistema. O sistema, do jeito que foi desenhado, basicamente paga as pessoas para sabotarem o resultado final. É uma loucura se a gente parar para pensar. Ok, então temos dois problemas gigantes. Descomprometimento de um lado, desorganização do outro. E agora? Qual é a saída? Bom, a resposta exige uma virada de chave, uma mudança de filosofia. Para resolver isso, o Kofman apresenta dois tipos de empresa. De um lado, a empresa mercenária, onde tudo é uma transação, onde a pergunta é sempre o que eu ganho com isso. Do outro lado, a empresa missionária. Lá, as pessoas não estão só pelo salário. Elas são parceiras numa causa em que acreditam. Então, a grande sacada aqui é que não dá para consertar um problema fundamental com um band-aid. Não se resolve o descomprometimento e a desorganização criando bônus mais complexos. É preciso acender uma chama, um propósito maior que conecta todo mundo na mesma missão.
E para fechar, tem uma citação do Viktor Frankl que o Kaufman usa e que amarra tudo isso de um jeito brilhante. Fica a reflexão, né? E se o sucesso não for um alvo para a gente mirar, mas sim a sombra que nos segue quando a gente está de verdade dedicado a uma causa maior que nós mesmos?